entrevista desta segunda-feira vai conversar com um empresário de sucesso e muito respeitado na cidade de Catu. Eu estou falando do empresário César Ribeiro. Muito bem-vindo, César, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Para começar, fala um pouco sobre a sua história de vida. Bom, eu sou oriundo da zona rural, fiquei lá até os 13 anos de idade na zona rural, na fazenda Viadinho propriamente, né, que fica a cerca de 20 quilômetros daqui da cidade de Catu. Cheguei aqui aos 13 anos, tive uma minha vida escolar aqui entre o Pedro Ribeiro e a escola Senhora Santana. E aí vai fazendo as duas coisas, né, estudando e trabalhando. E depois eu fui fazer o segundo grau na cidade de Camaçari, propriamente na escola José de Freitas Mascarenhas. Eu concluí lá o segundo grau, um curso profissionalizante. E logo depois, ainda assim estudando lá em Camaçari, eu fazia aquela vida dupla, né, entre o trabalho e a escola. Eu estudava à tarde, pela manhã eu ia para a lanchonete, ficava até o meio turno, ia para a escola, voltava ao finalzinho da tarde, trabalhava também à noite e no outro dia, escola de novo. Concluí isso em 87. Em 88 fiz um concurso na Petrobras, fui aprovado e comecei a trabalhar na Petrobras em 1988, final de 88. Mas ainda assim fazendo a outra parte, que era junto já com meus irmãos, dando prosseguimento o trabalho na lanchonete. E aí eu fazia o meu trabalho durante o dia na Petrobras e durante a noite eu estava lá na lanchonete dando a minha contribuição. E de lá para cá, trabalhando, pegando experiência. Na Petrobras me ajudou muito nesse processo de aprendizado, né? E eu usei muito isso para a minha vida pessoal, que eu fui aprendendo muito a lidar com esse tipo de situação. César, você começou a trabalhar muito jovem e hoje veio o reconhecimento, né? Você é uma pessoa reconhecida como um grande empreendedor. Quais as dificuldades que você enfrentou para chegar onde você chegou? Bom, começar nunca foi fácil, né? Tínhamos uma dificuldade muito grande, que pegamos períodos de transição de governo, de transição de moeda, né, de planos econômicos, não foram poucos que enfrentamos. Tivemos a dificuldade no início também de adquirir crédito, né? Era um pouco difícil, as instituições financeiras eram muito fechadas, né, devido às hiperinflação que vivemos ao longo desse tempo, mas conseguimos aí vencer todas essas etapas com muita dificuldade, mas conseguimos, não é? Sempre acreditando no nosso potencial, acreditando na força, na intuição de empreendedor que nós sempre tivemos. Como um grande empreendedor, qual é o conselho que você daria para quem está começando agora? Então eu diria que começar hoje não é mais difícil de que ter começado lá atrás. Hoje eu diria que já tem mais facilidade, mas o que a gente tem que ter acima de tudo é insistência. Então você tendo foco no negócio, você tendo também a insistência, a força de vontade, você chega. Não é difícil começar não, você chega. Então isso que nos sempre motivou, foi a vontade de vencer. Deixando um pouco de lado a questão profissional, queremos saber como é o César Família, mas não vai contar agora porque nós vamos a um rápido intervalo e já queremos saber como é César Ribeiro Família. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Inscreva-se em nosso canal, curta a nossa página no Facebook e prepare-se que muitas novidades vêm por aí. E estamos de volta com César Ribeiro, empresário conceituado na cidade de Catu, muito respeitado. E eu deixei uma pergunta antes do nosso intervalo comercial e agora ele vai contar pra gente como é o César Ribeiro Família. Bom, nós somos de uma família de 11 irmãos e nós fomos uma família sempre unida. Desde o início tivemos uma união muito forte e na verdade foi o que os nossos pais sempre nos ensinaram, que sem união a gente não chegava a lugar nenhum, ou seja, não iria muito longe. Inclusive, no começo da nossa vida empresarial, isso foi muito trabalhado na nossa cabeça, né? Que se a gente quisesse
ser forte, tinha que existir a união. E nós trilhamos sempre por esse caminho, né? Muita gente pergunta qual um dos segredos do nosso sucesso, da nossa bem-sucedida vida de negócio. Eu diria que eu nunca estive só, né? Nós sempre tivemos a participação de forma muito forte e efetiva da família. Então a união dos irmãos foi fundamental para que as coisas tivessem sucesso. César, vamos falar um pouquinho agora de política. Você é presidente do PDT, partido este que apoiou a atual administração na época da campanha. Quais foram os motivos que levou a sua pessoa a se afastar deste governo? É a questão da decepção. E essa coisa da decepção é muito forte, porque essa decepção não foi só minha, foi com uma grande parte da população. Eu vinha sempre conversando com o prefeito e alertando ele para algumas questões pontuais em algumas áreas da gestão que não estava dando certo, que estavam desviados do que foi compromissado, não comigo, mas em si com a população, o que foi prometido à população. Não foram poucas as decepções. A decepção da escolha de dentro de casa para uma secretaria, escolheu a filha como secretária de educação, já começou grande erro. Então aí a gente já fica percebendo que seria uma gestão muito voltada para dentro de casa, eu diria assim, né? A intervenção muito forte da esposa em todas as secretarias, foi uma queixa muito forte. Eu conversava muito com os secretários e todos os secretários me buzinavam no ouvido que a primeira-dama estava se intrometendo em todas as secretarias para um pitaco ali, um pitaco aqui. A falta própria de gestão do prefeito, sem uma gestão, sem planejamento, a gente chamava muito a atenção disso. Uma gestão que não reúne com seus secretários, não reúne com seus funcionários, a gente percebe que não iria muito longe. E a gente começou a ver obras atrasadas, sem planejamento, né, uma falta de iniciativa dos secretários. Enfim, na verdade foi esse e tantos outros, daria aqui um bom tempo a gente falando quais foram isso. E sem falar das promessas de campanha, né, como a criação do Hospital da Mulher, a construção do Hospital da Mulher, a criação da Secretaria da Juventude, né, polo industrial, trazer para a cidade de Catu, né. Então foram promessas que o vento levou. E aí eu tive que me afastar, tive uma conversa. Não foi um rompimento à toa, não foi um rompimento sem conversa. Tive algumas conversas com o prefeito, a última, nós debatemos muito isso, conversei com ele que estaria me afastando por todos esses problemas, né? Não estava sendo ouvido, né, pela gestão, então eu preferi me afastar. César, e do ponto de vista financeiro do município de Catu, o que você poderia falar? Bom, Catu é uma cidade muito próspera, uma cidade, o que eu diria, em frente a muitos municípios, é uma cidade rica e mais importante. Tem uma indústria de petróleo toda em volta aqui da nossa cidade e região, uma cidade bem situada, bem localizada e estratégica do ponto de vista da produção de petróleo. Então, Catu é uma cidade muito rica. Porém, o que a gente percebe é que a cidade, além de você não ter essa questão da gestão, uma falta de planejamento na cidade, como município, você tem uma cidade que não passa muita segurança, uma cidade sem nenhuma transparência. Inclusive foi uma das grandes promessas do prefeito Geranilson, era que a cidade todo mês iria ter um balancete, todo cidadão ia saber onde foi empregado cada centavo na cidade. E isso é o que nós não vimos de jeito nenhum, né? Foi eleita como uma das cidades transparência zero, vocês percebem e podem consultar os sites, todos eles divulgaram isso amplamente, né? Então a gente percebe que é uma cidade que não tem nenhum tipo de planejamento, muito menos quando se fala da gestão financeira do município. Inclusive o prefeito Geranilson encontrou uma cidade
adimplente com dinheiro em caixa quando ele assumiu a administração. Exatamente, e sem débitos. É a informação que nós temos, que a cidade foi passada sem débito, com dinheiro em caixa, né? Então não pegou um município destroçado, acabado, pegou uma cidade basicamente bem saneada do ponto de vista financeiro. Exatamente isso. Agora, César, falando ainda sobre decepção, tentaram tirar o PDT, partido do qual você é presidente, da sua direção. Como você se sentiu diante desse golpe? Bom, esse é um fato que a gente tem debatido muito, né? Isso foi uma tentativa de nos empurrar para baixo. Como diz o ditado, Janaína, né? Ninguém joga pedra em uma árvore que não dá fruto. Então, eles perceberam a capacidade que nós temos de aglutinar, a capacidade de liderança que nós temos. Percebendo isso, então eles tentaram dar o golpe da legenda, né? Como a gente tem debatido muito isso nas redes sociais, que nada mais é de que tirar de mim um partido que eu já estou há 20 anos. Então foi uma tentativa que eu diria para eles frustrada, porque nós fomos até o final, debatemos isso exaustivamente, fomos buscar isso, conversamos com os deputados do partido, o deputado Félix Mendonça, presidente do PDT na Bahia, o ex-deputado Severiano Alves e o próprio presidente do partido, o Lupe. Essa coisa chegou até a mesa dele, então foi uma discussão muito forte e nada mais justo que o partido voltar para mim. Foi um erro, mas eles tentaram a todo custo a dar o golpe da legenda, como diz o outro. Mas graças a Deus o partido está de volta para a gente está fazendo um trabalho que tem um pensamento de inovar, né? É uma nova força política que está se apresentando para uma nova forma de fazer política. Então, com isso a gente quer trazer muito, principalmente os jovens, para estar próximo a gente nesse pleito de 2016. Falando em força política, César, você é pré-candidato a prefeito da cidade. O que o levou a se lançar pré-candidato? Que pela própria condição de entendimento que nós temos do processo político, eu diria que foi muito a pressão popular. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu tive presente em todos os momentos políticos de 1988 para cá, na cidade de Catu. Foi quando eu comecei basicamente a militar na vida política. Então, eu tive presente em todos os processos, em todas as eleições. Sempre me defini. A participação do PDT nessa última eleição, onde o prefeito Geranilson Requião foi eleito, o PDT teve uma participação fundamental na eleição dele. Então, as pessoas me questionavam muito. E isso foi nos motivando e vendo. Só estava dando para trás e eu defini, né, e decidi dessa vez colocar meu nome, né, como um dos pré-candidatos a prefeito agora nessa eleição de 2016. O que um prefeito precisa ter para governar uma cidade? Primeiro, eu acho que o prefeito tem que enxergar longe, tem que ver o amanhã. A gente não pode viver o hoje, a gente tem que enxergar o amanhã. E agora chegou a vez do nosso ponto de vista, aquela parte do nosso programa onde o nosso entrevistado vai dizer o seu ponto de vista sobre alguns temas. E queremos saber de César Ribeiro qual o ponto de vista sobre a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, uma operação que eu diria a mais importante de todas que aconteceu nos últimos 30 anos de democracia do nosso país. Veio à tona um dos partidos que sempre pregou a honestidade, sempre pregou que era um partido justo, que só existia honesto nesse partido. Então veio por água abaixo. Então eu diria que a Operação Lava Jato foi uma das grandes operações para desencadear aí uma série de corrupção envolvendo políticos de vários partidos, mas tendo como principal a Polícia Federal do nosso país. Está de parabéns a coragem que tem tido o juiz federal
que tem tido um papel fundamental nesse processo mais forte que nós tivemos nesses 30 anos de democracia. Qual o ponto de vista de César Ribeiro com relação ao desemprego no Brasil? Bom, nós estamos vivendo um momento difícil da economia e foi gerada essa dificuldade por uma questão política. Na verdade, nós tivemos primeiro uma crise política e depois uma crise econômica. Então, os investidores estão saindo do nosso país, né? Não estão investindo mais no nosso país. E junto com essa saída veio essa recessão, aí veio também a descoberta aí dessa corrupção, na questão do Lava Jato. Então foi desencadeando as grandes empresas construtoras desse país, todas elas envolvidas na Operação Lava Jato. Então veio por cadeia derrubando tudo isso. Então eu acredito muito no nosso país, porém nós temos que resolver essa questão da crise política e no momento que isso for resolvido, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa recessão como saímos de tantas outras que já existiram. Estamos chegando ao final de mais um programa Ponto de Vista e eu quero agradecer imensamente César Ribeiro, esse grande empresário, grande e respeitado empresário de Catu. Muito obrigada, foi uma honra ter você aqui no nosso programa, César. A honra foi toda nossa, eu agradeço a participação de vocês. Gostaria também de dizer que nós temos um blog, www.cesarribeiro.com.br. Eu vou compartilhar também essa entrevista com vocês, esse momento aqui, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos e visite a nossa página. É isso aí, continue acessando, se inscrevendo, curtindo a nossa página no Facebook e até o próximo encontro com muitas novidades.